Amanda, voltando ali no que a gente quase entrou no assunto e saiu um pouquinho fora, a questão de seguro também, tá? Então, seguro tem um seguro que é um serviço, né? Que o banco vende dentro da cesta de negócios. O próprio banco fornece esse seguro? Seguro. Aí você pediu o Diego para destacar que existe o do custeio, que é um seguro da operação, e tem o seguro também dos maquinários. Então, eu fui fazer uma fiscalização há uns 20 dias atrás, a máquina foi roubada, foi furtada. Mas estava segurada. Então, o produtor recebeu uma nova máquina. Então, tem hora que acha que é caro, sai barato demais, principalmente maquinário. Então, tem que se fazer o seguro. Tá? E tem o seguro da operação, né, Diego? Deixa claro pra gente que é o seguro da máquina, dos implementos e da operação ali. E tem uma coisa também, quando a gente fala de maquinários, são muito caros essas máquinas. São muito caros. Sim. Pra você ter ideia também, Amanda, alguns seguros são obrigatórios, tá? O governo também obriga que o produtor faça o seguro. Mas assim, na hora que você vê, a gente vai falar um pouco disso, você fala assim, não, Diego, mas vale muito a pena disso daí. Não é um custo desnecessário, não é uma venda. Porque veja bem, vamos supor, um trator hoje, o menor trator hoje, vamos falar que é 100 mil reais, novo. O menor, assim, o menor que talvez não atenda quase ninguém. Não, fala um tratorzão aí. Não, o tratorzão tem trator de 300 mil, 350, essa parte de cafeeira, assim, né? Porque se você pegar maquinário, por exemplo, para soja, tem máquina de 5 milhões. Então, assim... O que tá na moda agora? Uma colhedora. Uma colhedora de café hoje, por exemplo, 1.300, 1.500, depende da marca, depende do tamanho, porque elas também são divididas em tamanho. Mas você pega uma máquina dessa, por exemplo, 1.300, 1.350, 380. É dinheiro, hein? Aí, essa máquina, por exemplo, ela tem que ser segurada. Um seguro de uma máquina dessa não é barato. Mas não é barato a que ponto? Você está segurando um valor de 1.300.000, 1.400.000. Tá, quanto que fica um seguro? Uns 20 e poucos mil. 20 e poucos. Por mês? 25. Não, por ano. Que dá... dividido por 12 aí, vai dar o quê? Perdi as 2 mil e tralá. R$500, mais ou menos. Se fosse ficar 24 mil, ficaria 2 mil o seguro. Só que você está protegendo um bem de 2 milhões, de 1,5 milhão, por exemplo. Não, aí a pessoa não pode reclamar. Entendeu? Mas só que aí você dilui o que o produtor, eu falo, o produtor tem que colocar na ponta lá até o custo. É o que eu te falo, o custo da saca de café dele tem que estar incluso até esse seguro da máquina. Sim. Entendeu? Diluído ali, né? Então, assim, um produtor que vai pegar uma máquina dessa de 1.300.000, 1.400.000, ele tem que ter ideia que ele tem que ter o seguro. Só que esse seguro, se ele fizer pelo BNDES, se ele usar linhas do governo que é de incentivo, ele tem que fazer o seguro, é obrigatório. Por quê? Veja bem, você comprou uma máquina, você adquiriu uma máquina, deu o que fazer, porque veja bem, é um investimento alto, não é qualquer produtor que vai conseguir comprar, porque é caro mesmo, entendeu? E aí você tem essa máquina furtada, próximo da colheita do seu café, você não estava esperando nada. Isso, furtou seu café. Você vai ter que gastar com mão de obra que você já não ia ter, né? Eu falo assim, no intuito de você arrumar turmeiro. Isso se você arrumar a tempo, porque o café também tem um tempo certo de colher, né? O Tinoco sabe bem disso. Então, assim, há vários tipos de prejuízo nisso. Mas imagina, além de todos os prejuízos da colheita do café, ele tem o prejuízo da máquina. Imagina ele ter que continuar pagando essa máquina sem ele ter. Então não dá, fica inviável. Aí o produtor realmente, de fato, ele vai ter uma renegociação desse bem, porque não há fundamento, porque ele compra a máquina para ele diminuir o custo dele, né? Porque quando ele traz uma máquina é para diminuir o custo, para ficar interessante. E às vezes eu vou te falar que hoje em dia, o Tinoco sabe muito bem, não é nem só para diminuir o custo, é porque não tem mão de obra, não é não, Diogo? Com certeza, isso aí. Não, agilidade, agilidade. Mão de obra que não está disponível, está difícil. E eu vou te falar, igual eu citei um pouco antes, que hoje um sítio, uma parte rural, ela é uma empresa. E ela é. Hoje, se o produtor demorar muito para se enquadrar e ver como empresa, ele vai ficar para trás. Porque os plantios de café hoje, ele tem que ficar adequado aos maquinários que estão vindo por aí. Ou os que já tem, no mínimo os que já tem. Porque a mão de obra, Amanda, tá acabando, tá escassa. A gente vê em diversos setores. Hoje, eu fiz muita visita PJ. Faço muita visita de produtor rural. A dor é a mesma. É mão de obra. Não tem mão de obra para fazer. Não tem mão de obra para colher, não tem mão de obra para produzir. E não tem mão de obra para vender. Entendeu? Então, assim, a mão de obra hoje, ela tá escassa.
Mas ela tá tá tudo escassa. ferrado. Tá todo mundo ferrado. Imagina, por exemplo, a gente brincou mais cedo com a questão do engenheiro civil. Tem que lidar com construção, pedreiro, pintor. Mão de obra tensa, né? Serviço pesado, difícil de você ter uma mão de obra qualificada ali. Então, pro produtor rural é a mesma coisa. Então, o que ele tem que fazer? Não, e é um tiro no escuro, né? Um tiro no escuro. Porque você tá procurando uma mão de obra, não tem. Aí aparece alguém. E você ainda tem que confiar naquela pessoa. Tem que ter muita fé mesmo. Tem que ter muita fé. Você tem que... E outra, um produtor rural, quando ele vai trazer um turmeiro, assim, ele tem que confiar no turmeiro, porque é muita gente que ele tem que trazer ali, dependendo da área que ele tem. E o maquinário vem para substituir um pouco isso, entendeu? E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que adequar a lavoura dele, às vezes inteira, para receber uma máquina. Então, por exemplo, o tinoco. O tinoco, às vezes, o produtor chega no tinoco, eu quero comprar uma máquina. O tinoco vai falar assim, olha, mas sua lavoura para receber máquina não está adequada. Você vai ter que adequar ela. Aí ele vai falar, mas como que eu tenho que adequar? Em algumas situações, o tinoco vai falar para ele assim, ó, você vai ter que cortar tudo, arrancar tudo e plantar de novo. E aí, para plantar, Amanda, é só... Olha, até ele vai ter que ficar 2 anos ali para tentar fazer um catado no café dele. Só no 3º ano que ele vai ter uma produção ainda baixa, né, Tinoco? Sim. Então, assim, ele tem que adequar a lavoura dele para receber uma máquina também. Só que, assim, ou ele vai se adequando aos poucos a isso, ou ele vai chegar uma hora que ele vai ficar na mão. Como é que ele vai fazer para dar conta? E aí entra o maquinário. E aí entra a parte do seguro. Imagina aquele que financiou uma máquina, tem a máquina roubada, que isso é um outro assunto também que está aumentando muito, que é a insegurança dentro do campo, né? Principalmente na parte do café. Por quê? Porque o café está caro. Né? Então, assim, veja bem. Mas, ó, assim, aqui, não sou do assunto. Tem rastreador aí no mercado, né? Será que os caras arrancam ou os produtores não querem colocar? Não, por ninguém pareça, o ladrão, ele é inteligente. Não, eu falo. Ele sabe. E tem uma coisa que tem que deixar bem em destaque, tá? À medida que o valor do produto sobe, então o café, a gente saiu no preço anteriormente 500, foi para 2.500. O seguro é muito caro. Da produção, do produto em si. Então, mesmo com o rastreador, se torna-se uma coisa quase inviável. Mas se usa, tá? Hoje nos transportes, para levar a mercadoria, o produto, se usa. E nos maquinários, Diego, o que se tornou mais fácil? Coloca rastreador, mas o seguro... Como se diz? O seguro é o mais seguro. Com certeza. E o seguro fica até mais barato quando tem rastreador na máquina, tá? Às vezes o produtor não sabe, mas fica mais barato. Por quê? Porque consegue fazer o acompanhamento em tempo integral. Sim. Né? Daquele maquinário, onde ele tá, onde não tá. Eu sei que o pessoal põe muito rastreador, nem é por furto, não. Mas é pra ficar de olho na mão de obra. Isso, rendimento, também. Né? Rendimento Da operacional, porque ele acompanha também o custo ali também, né? É várias coisas. E hoje as máquinas já estão saindo, né? Tem trator aí. Eu não vou falar a marca aqui, mas tem trator hoje que sai com esse rastreador e ele tá lá guardadinho. Às vezes o funcionário não sabe, o ladrão não sabe, mas tá lá. E aí você entra no aplicativo daquela empresa lá que vendeu o trator, ele dá para fazer até o trajetória, aonde que ele foi, quanto tempo que ele gastou, em média, quanto que ele gastou de velocidade, de combustível, né? Então, assim, ele consegue ter controle. Tudo isso ajuda numa boa gestão. O produtor saber, de fato, voltando àquele assunto, o preço que sai a saca do café dele, entendeu? Mas o meu sogro que trabalha muito... Você conhece meu sogro, né? Sim. Ele trabalha muito nessa área e... eu não lembro o que aconteceu, mas aí ele tava me explicando o que tinha acontecido. O cara, ele tinha que fazer um corredor em tantos quilômetros. Por quê? Ele tava colocando a semente, né? Então... Se você anda muito rápido, você afasta a semente. E o cara, no trator, foi, parou lá na árvore, ficou com o trator ligado, um tempão. E aí descobriram por causa do rastreador. Aí viu que, a plantação ia sair toda prejudicada porque foi dando espaços muito longos. Imagina, Amanda, você, produtor, que não sabe como que foi o trabalho que ele fez. Aí, além da semente que foi plantada, além de você rezar, orar e tudo mais, aí você vai lá, você gasta inseticida, você gasta adubo, você gasta não sei o quê, pra sair uma colheita toda errada, uma produção toda errada, imagina. Não. E hoje, uma coisa que mais encarece hoje o custo de produção é o diesel. Então, nossas máquinas,
são movidas disso e está muito elevado. Então, a questão do rastrear é acompanhar a parte operacional, para reforçar o que você falou, para melhorar a questão do custo, ele conhecer a parte operacional e ter um rendimento melhor. Isso é essencial, mano. Precisa ter. Tá? Precisa ter, até para você monitorar a sua máquina, fazer as revisões, saber o que está acontecendo. Tá? E a questão do seguro agrícola, no caso de algum contratempo, você ter aquele bem quitado. Isso, você tem um respaldo, Super né? compensa. Você tem um respaldo ali da quitação da máquina, né? Sim. E em situações que o Tinoco levantou também, que é as situações do custeio da lavoura. Isso. Então, existe o seguro para o custeio da lavoura também. Em operações que são abaixo, até 200 mil, né, de 200 mil para baixo, é obrigatório que tenha esse seguro. Às vezes o produtor acha que a gente só quer vender o seguro para ele, mas não é. Existe uma regra também. Essa regra, ela é mudada e ditada pelo governo em cada ano safra. Então, por exemplo, o ano safra, ele tem um ano, ele é diferente do ano letivo que a gente tem, que é de janeiro a dezembro. O ano safra, não. Ele começa a partir de julho e vai até 30 de junho do ano seguinte. Então, por exemplo, esse ano ainda a gente está na safra passada. Então, a gente está no 25, 26. Por quê? Até 30 de junho a gente ainda está nesse ano safra. A partir do dia 1º de julho, a gente entra numa safra que é 26 e 27. Então, essas regras são ditadas pelo governo. E aí é onde que vai vir? Se o pequeno produtor ele vai permanecer com faturamento de 500 mil, o médio produtor vai ser 3 milhões e meio, e o demais vai se enquadrar nisso. O seguro é obrigatório a partir de 200, de 270, de 300? Quanto que vai ser? Isso quem vai ditar é o governo. Essas regras são impostas por ele a cada ano safra. Então, assim, às vezes mantém alguma coisa, assim como a taxa de juros. Às vezes mantém, ou às vezes diminui, ou às vezes aumenta. Então, isso é para todo o setor, né? Mas veja bem, o produtor pequeno, eu no meu ver, eu acho que o Tinoco também concorda comigo, eu acho que ele deveria ter uma renda, tinha que ser um pouquinho maior, né? Para ele poder ter um fôlego. Quando eu falo assim, maior assim, em vez de ser 500 mil, uns 600, talvez 700 mil ali. Porque pro produtor do café, agora que é a chance dele ganhar um pouquinho de dinheiro, né, o Tinoco? Que o preço tá um pouquinho mais elevado, né? Então, ele deveria ser um pouquinho mais. Vamos ver o que vai ser esse próximo ano safra aí. Perfeito. Mano, trazendo para a parte da civil, para ter um entendimento melhor da questão do seguro. A grosso modo, isso vai variar muito, o Diego já explicou bem. Hoje, vamos fazer uma conta redonda, tá? A cada 25 mil reais que você consegue tirar por hectare, você vai pagar uns 400, 500 reais de seguro. Uhum. Então, é pouco, perto do montante que você pega. Sim. A grosso modo, isso vai variar muito do que você quer contratar no seguro, mas 25 mil reais, você pagar 400 reais ao ano, não, vamos falar assim, não te quebra. Sim. Não te quebra e não te prejudica, você né? Tá assegurado. Você veja bem, ó, 1 hectare, tá? Vamos pôr que o produtor colheu 30 sacas de café. 30 sacos vezes o preço que está hoje. Quanto que é esses 400, esses 500, esses 600 reais frente a esse valor que deu num hectare inteiro? Ele está protegendo o hectare, não está protegendo uma saca de café. Entendeu? Então, assim, é muito viável. É que, assim, nós brasileiros, a gente não foi educado para aproveitar algumas coisas, entendeu? Seguro é bom você ter. É ruim de você querer usar no sentido assim, nossa, eu vou ter que usar o seguro. Mas é melhor você ter o seguro do que você não ter. Para todas as situações, para todas. Seja para o pessoal, num carro, seja um seguro de vida, seja... Então, assim, hoje, por exemplo, tem seguro de... Só vê a falta do seguro depois que já foi. Um seguro, por exemplo, hoje tem seguro de vida que está trazendo até internação. Para quem não tem plano de saúde, é uma ótima. Opa. Legal. É uma ótima. E passou rápido, né? Opa! Mas já? Hoje eu falei pouquinho. Mas a gente nem entrou nos outros assuntos. Pra você ver, te falei. E eu me controlei, tá? Eu quero falar, não vou falar. A vez é sua. Certeza que nos comentários aqui vai ter... Nossa, o Tinoco falou pouco. Falei pouquinho. Eu acho que eu falei mais que o Tinoco. Mas hoje era o seu dia. Faltou muito assunto, quem sabe? Você não volta. Vamos falar depois de uma área de PJ, de repente, né? Que é para as empresas aí. Precisava de mais tempo, precisa, né? Ô, Diego, sabe uma sugestão, assim, para você pensar em um próximo convite? Para as empresas que trabalham no ramo. Então, por exemplo, tem uma empresa, PJ, de prestação de serviço agronômico.
A Amanda tem uma empresa PJ na prestação da civil, da engenharia civil. Perfeito. Algo que a gente possa trabalhar no mercado financeiro, alguma ajuda do controle do nosso fluxo de caixa, algumas aplicações que a gente possa fazer. Que muitas vezes a gente entra no dinheiro, a gente faz a retirada, não faz a aplicação de forma correta. Isso tudo ajuda a gente no imposto de renda, quando for prestar essa conta para o governo. Combinar uma reunião lá com a associação. Sabe? A gente pode falar disso. A aplicação não entendo nada. Então, A gente pode falar de assuntos nesse sentido. Vamos tratar um assunto de aplicação hoje. Vamos falar das holds, que é muito interessante, tá? É um assunto que às vezes a gente não é tratado aqui na nossa região, aqui é pouco tratado, mas é que é de fundamental isso daí para a família, principalmente quando é sucessão, né? E isso não envolve só o produtor, não. Envolve a pessoa que é de empresa, o engenheiro mesmo, que já tá ali numa situação mais confortável, tipo o Tinoco, assim, sabe? Ah, meu Deus. Então, ele tem que pensar na sucessão dele, né? Em os bens que vai deixar. Então, ele pode criar uma hold familiar para ele, né? Onde ele coloca todos os bens que ele tem dentro de uma hold. É uma empresa. Caso venha a falta dele, vamos falar assim, o filho dele tá tranquilo. Não vai precisar ficar pagando com inventário, essas coisas. São várias ações. Também, Diego, que tem muitos colegas nossos na associação, com as empresas com 2, 3 pessoas, com membros, né, os diretores, do que aconteceu comigo. Eu fiquei 1 ano parado. E aí? Cadê minha proteção? Cadê um seguro que eu não fiz para ter uma receita nesse período parado, né? Então, fui para o INSS, foi complicado. Então, assim, eu acho que seria interessante falar das PJ, prestadoras de serviço, né? Porque como a gente pode se resguardar de algumas coisas, né? Tanto do investimento, aplicação, como a segurança nossa. Né, mano? Hoje você está ativa, trabalhando, e se você precisar se ausentar, como que fica? E você nem esperava o que ia acontecer, né? Nunca espera, né? Pois é isso. Então, né? A gente nunca espera o que vai acontecer. Mas, Amanda, é um prazer, eu fico muito feliz de ter vindo aqui. Eu que agradeço. Se quiser outros assuntos, a gente levanta um bate-bola aqui, traz aqui. Eu acho que vai ser bem bacana. Cara, eu tô doidinha pra fazer. Eu ainda vou conversar à tarde de fazer aquele negócio que tá agora na moda. Tipo... 2 contra 2, um tem um pensamento, o outro tem outro, sabe? Só pra ver o trem pegar fogo. Mas muito obrigada, Diego. Muito obrigada, Tinoco. Tamo junto. Eu gostei de você aqui. Compartadinho, você viu? Eu gostei. A idade, a maturidade, né? Eu gostei bastante. Muito obrigada, Tinoco. Obrigado. Quem sabe você não volta aí. Volto sim, sempre. Diego, tô junto, tá? Pode me chamar. Tô junto com você, faço questão. Vocês que gostaram, tem ainda dúvidas, pode procurar o Diego, pode procurar o Tinoco. Se quiser procurar eu também, tamo aí. Até o próximo episódio. Vai ter um QR Code aqui para vocês fazerem perguntas. E até o próximo. Um beijo e obrigada. Dá tchauzinho lá pra câmera, galera. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, valeu.